Seu nome é Lei Jun. E durante a maior parte de sua vida, ele foi conhecido como o Steve Jobs da China. Nascido em 1969 em uma pequena cidade da província de Hubei. Ele não era filho de uma família rica. Não tinha conexões com pessoas poderosas. Era um estudante quieto e obsessivo, que consumia livros de tecnologia como outros meninos consumiam histórias em quadrinhos. E quando chegou à Universidade de Wuhan para estudar ciência da computação, fez algo que a faculdade quase nunca tinha visto antes. Completou seu curso de 4 anos em 2. Não porque o sistema o empurrou, porque ele não conseguia ir mais devagar. Aos 23 anos, entrou na Kingsoft, uma empresa de software que na época era pouco mais do que um pequeno escritório com grandes ambições. Começou como engenheiro comum. Aos 27, era diretor executivo. Sob sua liderança, a Kingsoft se transformou em uma das empresas de tecnologia mais importantes da China. Ele a levou para a Bolsa de Valores de Hong Kong em 2007. Poderia ter passado o resto da carreira ali. Uma vida confortável, uma posição respeitada, um legado já construído. Em vez disso, foi embora. Tornou-se um dos investidores anjo mais prolíficos do ecossistema tecnológico da China, apoiando startups em comércio eletrônico, aplicativos móveis e eletrônicos de consumo. Seus instintos eram extraordinários. Empresa após empresa que ele apoiou, se tornou líder de mercado. E então, em abril de 2010, decidiu parar de observar das arquibancadas e construir algo ele mesmo. Algo diferente. Algo que a maioria das pessoas sérias da indústria disse que era impossível. Ele fundou a Xiaomi. A ideia era tão simples quanto radical. Fabricar um smartphone com as especificações de um modelo topo de linha e vendê-lo por uma fração do preço. Sem margens infladas de varejo, sem intermediários, sem acordos com operadoras. Vender diretamente ao cliente pela internet e deixar o produto falar por si mesmo. Os veteranos da indústria riram. As marcas estabelecidas não estavam preocupadas. Em 4 anos, a Xiaomi era a marca de smartphones número 1 na China em volume de vendas. Em uma década, havia se tornado o 3º maior fabricante de smartphones do mundo inteiro, atrás apenas de Apple e Samsung. Lei Jun tinha feito o que todos diziam que não poderia ser feito. E tinha feito isso em menos tempo do que a maioria das empresas leva para planejar um único lançamento de produto. Era bilionário, era visionário, era uma das figuras empresariais mais famosas da Ásia. Poderia ter parado aí. Mas em janeiro de 2021, um telefonema mudou tudo. O governo dos Estados Unidos havia colocado a Xiaomi em uma lista negra federal de investimentos, acusando a empresa de vínculos com o exército chinês. Investidores institucionais americanos foram imediatamente proibidos de deter ações da Xiaomi. As ações despencaram, as manchetes internacionais foram brutais. E dentro da sede da Xiaomi em Pequim, a ansiedade era real, porque ninguém sabia até onde as sanções iriam, ou o que sobraria do negócio se escalassem. Lei Jun convocou uma reunião de emergência com o conselho de administração. E naquela sala, alguém fez a pergunta que estava na mente de todos, mas que ninguém havia ousado dizer em voz alta. O que acontece com nossos 30 mil funcionários se o negócio de celulares não puder continuar? A sala ficou em silêncio. E então Lei Jun falou. Ele disse que a Xiaomi ia fabricar carros, não investir em uma montadora, não formar uma joint venture com um fabricante existente. Fabricar carros. Do zero, sem experiência prévia, em uma das indústrias mais intensivas em capital, tecnicamente exigentes e brutalmente competitivas do planeta, em um momento em que o negócio principal da empresa estava sob ataque direto de Washington. Firmas de capital de risco imediatamente cercaram a situação. Uma oferta de avaliação chegou a 10 bilhões de dólares para uma divisão de automóveis que não tinha carros, nem fábrica, nem engenheiros, nem designs. Lei Jun rejeitou cada oferta. Ele mesmo financiaria tudo. 10 bilhões de dólares do próprio capital da Xiaomi, sem acionistas externos, sem visões concorrentes, sem pressão para sair. E então ficou de pé diante de toda a sua organização e fez uma declaração que sabia que o mundo inteiro eventualmente ouviria. Este é o último grande empreendimento da minha carreira. Estou disposto a apostar tudo o que construí nisso. Não um comunicado de imprensa, não um documento de estratégia corporativa, uma aposta pessoal, um compromisso público.
Um homem colocando todo o seu legado em jogo. O que ele construiu em seguida silenciou todos os que riram. Se essa história prendeu sua atenção, aperta o botão de inscrição e o sininho, porque o que esse homem construiu em apenas 3 anos vai te deixar sem palavras. Para entender o que Lei Jun fez a seguir, você precisa entender com o que ele realmente estava lidando. Construir uma montadora do zero não é como construir uma empresa de smartphones do zero. Nem de perto. Um smartphone pode ser projetado em meses e fabricado por parceiros contratados existentes. Um carro exige anos de engenharia, bilhões em ferramental, instalações dedicadas a testes de colisão, programas de homologação em cada mercado-alvo, uma rede de concessionárias ou serviços, logística de peças de reposição e uma planta de fabricação capaz de produzir conjuntos mecânicos e eletrônicos complexos com tolerâncias medidas em frações de milímetro. Todos os dias, em volume, sem erros. O cemitério de startups de veículos elétricos fracassadas já estava lotado quando Lei Jun fez seu anúncio. A Better Place havia colapsado. A Fisker havia pedido falência. A Coda Automotive havia desaparecido. A Byton, uma startup chinesa com apoio sério e engenheiros sérios, havia queimado centenas de milhões de dólares e nunca entregou um único veículo de produção. A Faraday Future havia se tornado um dos desastres mais públicos da história automotiva, captando bilhões, construindo quase nada e passando anos em caos financeiro e legal. Até a Apple, uma empresa com mais reservas de caixa do que a maioria das nações soberanas, havia passado a maior parte de uma década tentando desenvolver um veículo elétrico sob o secreto Projeto Titan, antes de cancelar silenciosamente todo o programa sem produzir um único carro. Essas não eram pequenas empresas dirigidas por sonhadores. Eram organizações bem financiadas, com equipes experientes e ambição genuína. E todas haviam fracassado. Lei Jun era um fabricante de smartphones que havia acabado de ser sancionado pelo governo dos Estados Unidos, anunciando que seu projeto de automóveis de 3 anos, que ainda não havia contratado um único engenheiro automotivo, ia ter sucesso onde a Apple não havia conseguido. A indústria era cética. Alguns eram abertamente contemplativos. Lei Jun foi trabalhar. Em setembro de 2021, a Xiaomi Automobile Company foi formalmente registrada. A operação de recrutamento que se seguiu foi diferente de tudo que a indústria automotiva chinesa havia visto antes. A Xiaomi atraiu engenheiros da GAC, da BYD, da divisão automotiva da Huawei, da NIO, da Xpeng. Contratou arquitetos de software que haviam construído sistemas de direção autônoma. Trouxe engenheiros de baterias, especialistas em dinâmica de chassis e especialistas em processos de fabricação. Reuniu, em um tempo notavelmente curto, uma das equipes de engenharia automotiva mais capazes da China. Mas a contratação que a imprensa automotiva ocidental não esperava veio de Munique. De Chris Bangle, o ex-diretor de design da BMW. O homem responsável pela linguagem de design da série E60, do E65, do Z4 e de alguns dos veículos mais debatidos e, em última análise, icônicos dos anos 2000, tornou-se consultor de design no projeto SU7. Sua participação sinalizou algo importante. Este não era um projeto de brinquedo. Esta não era uma empresa de tecnologia fazendo um protótipo para uma feira comercial. A Xiaomi estava construindo um carro de verdade e estava contratando talentos de verdade para isso. Em Yizhuang, na borda sul de Pequim, a construção começou em uma instalação de fabricação, projetada para produzir até 300 mil veículos por ano em capacidade total. 3 anos haviam parecido um prazo absurdo quando Lei Jun o anunciou. A fábrica estava dentro do cronograma. Em 28 de março de 2024, Lei Jun subiu a um palco em Pequim, 3 anos e 6 meses depois do anúncio. 3 anos e 6 meses depois das risadas. 3 anos e 6 meses depois que os céticos, os críticos, os veteranos da indústria e a imprensa ocidental descartaram as ambições automotivas da Xiaomi como o delírio de um bilionário de tecnologia que não entendia no que estava se metendo. Ele apresentou ao mundo o Xiaomi SU7. Em 4 minutos do início do evento de lançamento, 10 mil pedidos haviam sido feitos.
Em 27 minutos, 50 mil, o SU-7 era um sedã elétrico de 4 portas, elegante, baixo e aerodinamicamente preciso. Seu coeficiente de arrasto de 0,195 era inferior ao do Porsche Taycan, um dos carros de produção mais aerodinamicamente otimizados do mundo. Foi posicionado diretamente contra o Taycan e o Tesla Model S, não como uma alternativa econômica, mas como um concorrente genuíno em desempenho, tecnologia e design. E tinha preço de uma fração do que qualquer um desses carros custava. Kazunori Yamauchi, o lendário produtor da franquia Gran Turismo, um homem que passou décadas avaliando os melhores automóveis do mundo, visitou a sede da Xiaomi, passou tempo com o carro e disse diretamente a Lei Jun: "É incrível. Você fez um produto tão bom em apenas 3 anos. Essa linha sozinha deveria ter encerrado a conversa." Não encerrou a conversa, porque Lei Jun não havia terminado. Em fevereiro de 2025, a Xiaomi revelou o SU-7 Ultra, 1.527 cavalos de força, produzidos por 3 motores elétricos, todos desenvolvidos em colaboração com a CATL, a maior fabricante de baterias do mundo. O pacote de baterias usava a química Kirin 2 da CATL, capaz de carregar de 0 a 100% em 12 minutos. A carroceria de fibra de carbono contribuiu para um sistema combinado que podia acelerar de 0 a 100 km por hora em 1,97 segundos e atingir uma velocidade máxima de 350 km por hora. Esses não eram números de um carro conceito. Eram números de um veículo de produção que os clientes podiam encomendar, pagar e retirar. E então a Xiaomi o levou para a Alemanha. O Nürburgring Nordschleife tem 20,8 quilômetros de alguns dos asfaltos tecnicamente mais exigentes do mundo. Cristas cegas, curvas de compressão, seções estreitas ladeadas por barreiras e árvores, mudanças de elevação de 300 metros. É o circuito que separa os fabricantes que afirmam ter desempenho dos fabricantes que realmente podem entregá-lo. O Xiaomi SU-7 Ultra, de especificação de produção, completou uma volta no Nordschleife em 7 minutos e 4,957 segundos. Mais rápido que o Porsche Taycan Turbo GT com o pacote Weissach. Mais rápido que o Rimac Nevera, amplamente considerado o hipercarro elétrico de produção mais extremo já construído. O veículo elétrico de produção mais rápido já registrado naquele circuito na história do Nürburgring. O mundo automotivo parou de rir. E então, veio algo que nenhuma montadora chinesa havia alcançado jamais em qualquer forma. A Polyphony Digital, o estúdio japonês por trás do Gran Turismo, anunciou que o Xiaomi SU-7 Ultra seria incluído no Gran Turismo 7. Em 28 anos de existência da franquia, a série Gran Turismo havia apresentado carros da Ferrari, Porsche, Lamborghini, Aston Martin, McLaren, Bugatti e Mercedes-Benz. Nunca, em 28 anos, havia apresentado um carro chinês. O Xiaomi SU-7 Ultra se tornou o primeiro. Uma empresa de celulares de Pequim acabara de entrar em um dos clubes automotivos mais exclusivos do mundo. Em meados de 2025, a Xiaomi já havia entregado mais de 250 mil sedãs SU-7 dentro da China, mas Lei Jun não estava construindo uma empresa de produto único. Em junho de 2025, a Xiaomi lançou o Guiyou 7, um SUV elétrico de tamanho completo, projetado para enfrentar diretamente o Tesla Model X, o Porsche Macan elétrico e o BMW iX3. O Guiyou 7 oferecia até 835 km de autonomia com uma única carga, uma cifra que o tornava um dos SUVs elétricos de maior autonomia disponíveis em qualquer lugar do mundo no momento do lançamento. Ele estava na mesma plataforma HyperOS, que alimenta os telefones, tablets, televisores e dispositivos domésticos da Xiaomi. O que significa que o carro, o telefone e todo o ecossistema Xiaomi podiam se comunicar e operar como um único sistema integrado. E ele vendeu. Ao final de 2025, a Xiaomi Auto havia entregado mais de 410 mil veículos elétricos no total. Um número que destruiu o objetivo anual original de 300 mil unidades. E dentro dessa cifra, havia um dado que a indústria automotiva ocidental achou genuinamente difícil de processar.
O Xiaomi SU7 havia superado o Tesla Model 3 em vendas na China. Leia isso de novo. Uma empresa que 4 anos antes não tinha presença na indústria automotiva havia superado o modelo mais importante da Tesla a nível mundial no maior mercado automotivo do mundo. A imprensa automotiva ocidental, que havia passado anos tratando os veículos elétricos chineses como curiosidade em vez de ameaça, não estava mais tratando nada do que a Xiaomi fazia como curiosidade. Em fevereiro de 2026, a Xiaomi chegou ao Mobile World Congress em Barcelona, não com um novo smartphone, não com um novo tablet, não com uma nova televisão, mas com um conceito de hipercarro em escala real que parou todos que passavam por ele. O Xiaomi Vision Gran Turismo, 1.900 cavalos de força, construído sobre uma plataforma de carboneto de silício de 900 volts. Uma arquitetura tão avançada que a maioria dos veículos elétricos de produção hoje ainda opera em sistemas de 400 volts. E apenas os carros de maior desempenho do mundo chegaram a 800 volts. A Xiaomi foi para 900. A carroceria foi esculpida com um coeficiente de arrasto de 0,29, combinado com uma figura de carga aerodinâmica de menos 1,2 e uma classificação de eficiência aerodinâmica de 4,1. Cifras alcançadas não através de aerofólios aparafusados e adições aerodinâmicas grosseiras, mas através de canais corporais integrados, sistemas ativos de controle de esteira e coberturas de rodas estacionárias magnéticas que a própria equipe de engenharia da Xiaomi desenvolveu especificamente para este conceito. Portas tesoura, um enorme aerofólio traseiro de fibra de carbono, rodas de bloqueio central escondendo freios de carbono cerâmica, elementos de iluminação em forma de T na frente e atrás. Para contextualizar o que 1.900 cavalos de força significam, o próprio conceito Vision Gran Turismo da Ferrari produz 1.337 cavalos de força. O conceito da Xiaomi produz 563 cavalos de força a mais que a Ferrari. Mas o número que mais importou para o mundo automotivo não tinha nada a ver com cifras de cavalos de força. O programa Vision Gran Turismo foi criado pela Polyphony Digital em 2013. Nos 13 anos desde a sua criação, 35 marcas foram convidadas a participar e projetar um carro conceito para a inclusão no jogo Gran Turismo. Cada uma dessas 35 marcas era um fabricante automotivo tradicional ou uma casa de design automotivo. Ferrari, Porsche, Lamborghini, Mercedes-Benz, BMW, Aston Martin, Bugatti. A Xiaomi se tornou a 36ª marca convidada a se juntar a esse programa e foi a primeira empresa de tecnologia em toda a história do programa. Não a primeira marca chinesa, embora isso por si só já fosse extraordinário. A primeira empresa de tecnologia, a primeira organização cujo negócio principal não era fabricar carros, mas fabricar celulares e eletrônicos de consumo, a ser convidada para um clube que havia passado 13 anos como domínio exclusivo dos nomes mais celebrados da indústria automotiva. O homem que começou com um smartphone acabava de entrar na sala onde a Ferrari se senta. E Lei Jun ainda não terminou. Em julho de 2026, a Xiaomi apresentou sua terceira série de veículos, uma linha de produtos que levou a empresa a um segmento que nunca havia tocado antes: Sky Nomad. Não um sedã elétrico, não um SUV elétrico convencional. Um veículo elétrico de autonomia estendida. Uma filosofia de trem de força que combina um motor a gasolina usado puramente como gerador de bordo com um grande pacote de baterias e motores de tração elétrica. O motor a gasolina nunca toca as rodas. Ele existe unicamente para recarregar a bateria, que por sua vez alimenta os motores elétricos que movem o carro. O resultado é um veículo que dirige com a suavidade e a responsividade de um carro puramente elétrico, enquanto carrega a garantia de autonomia de um veículo que pode ser abastecido em qualquer lugar do mundo. É o segmento em torno do qual a Li Auto construiu toda a sua empresa. É o segmento que o Aito, apoiado pela Huawei, dominou com o M9. É o segmento de SUV mais lucrativo da China agora. Porque é o segmento que resolve o único problema que tem impedido milhões de famílias chinesas de migrar completamente para veículos elétricos: o medo de ficar sem carga em uma viagem longa. O Sky Nomad,
N90 não é um veículo pequeno. 5,3 metros de comprimento, uma distância entre eixos de 3,1 metros, maior que um Range Rover, maior que um Mercedes GLS, maior que um Cadillac Escalade. Disponível em configurações de 5 e 7 lugares. Equipado com um extensor de autonomia turboalimentado de 1,5 litros que carrega um pacote de baterias de mais de 70 kWh. Entregando entre 400 e 500 km de autonomia de direção puramente elétrica e uma autonomia combinada, motor e bateria juntos, de mais de 1.500 km. Isso é mais autonomia do que a maioria das pessoas dirige em um mês. As pré-vendas abriram em 30 de julho. O N90 Max de 7 lugares tinha preço de 299.900 yuan. O N70 Max de 5 lugares a 259.900 yuan. Ambas as cifras estão significativamente abaixo do Tesla Model Y, que começa em 339.000 yuan no mercado chinês. A Xiaomi mira o segmento de veículos familiares mais lucrativo da China, com um produto que subcotiza a concorrência estabelecida em preço, enquanto a iguala ou supera em especificação, autonomia e o que a Xiaomi sempre fez melhor do que quase qualquer outro: integração de software. O Sky Nomad entrará em venda em setembro de 2026 e até 2027. A Xiaomi Auto iniciará sua expansão internacional, começando pela Europa. Pense no que isso significa por um momento. Em apenas 6 anos, começando de uma sala de reuniões em Pequim, onde um homem respondeu às sanções americanas, não com recuo, mas com a decisão de produto mais ambiciosa de sua carreira. A Xiaomi construiu o carro elétrico de produção mais rápido já registrado no Nürburgring, superou o modelo mais importante da Tesla em vendas na China. Tornou-se a primeira marca chinesa e primeira empresa de tecnologia jamais apresentada no Gran Turismo. E construiu uma linha de veículos que agora abrange sedãs de alto desempenho, SUVs elétricos, veículos familiares de autonomia estendida e um conceito de hipercarro que supera em potência a própria criação Gran Turismo da Ferrari. A América sancionou a Xiaomi para freá-la. Em vez disso, acendeu o rastilho. Se este vídeo abriu seus olhos para o que a China está realmente construindo, inscreva-se no canal e aperte o sininho. O próximo documentário vai ser igualmente poderoso. Deixe um comentário abaixo. Qual marca chinesa você acha que a indústria automotiva ocidental mais teme agora? Vamos conversar.